Resumo do livro 1984 de George Orwell. O mundo onde a verdade foi proibida. No mundo criado por George Orwell, o que está em jogo não é apenas a liberdade das pessoas, mas a própria definição do que é real. Em 1984, tudo o que um ser humano pensa, sente ou recorda pertence ao partido, e o partido é a única fonte da verdade. A história começa em uma Londres sombria e cinzenta, capital da superpotência chamada Oceânia, onde os prédios estão cobertos de pôsteres com o rosto de um homem de olhar firme e expressão impassível. Abaixo de seu retrato, uma frase é repetida como uma oração nacional. O grande irmão está te observando. Essa não é apenas uma advertência, é uma sentença que dita o ritmo da vida de todos os cidadãos. Uma lembrança constante de que não existe escapatória nem refúgio, nem mesmo dentro da própria mente. Se você acredita que a liberdade começa dentro da mente, e que o pensamento é a forma mais poderosa de resistência, inscreva-se no canal e deixe o seu like, porque aqui cada história é uma luta contra o esquecimento. Entre esses milhões de rostos sem nome está Winston Smith, um homem comum, franzino e silencioso, que trabalha no Ministério da Verdade. Sua função é apagar o passado. Todos os dias, ele reescreve artigos, altera datas, muda declarações e destrói documentos, garantindo que o partido nunca cometa erros e que a história se curve ao presente. Quando uma informação deixa de ser útil, ela é engolida por uma pequena abertura chamada buraco da memória, que leva os papéis a fornalhas eternas. O passado é destruído e refeito infinitamente, e o resultado é um mundo onde ninguém pode provar que algo aconteceu de forma diferente do que o partido afirma. Winston cumpre suas tarefas mecanicamente, mas dentro dele algo ainda resiste. Ele sente uma inquietação profunda, uma dúvida que o atormenta em silêncio. Oceânia é governada por um sistema político chamado Ingsoc, o socialismo inglês, e dividido em 3 castas. O núcleo interno do partido, que detém o poder absoluto, o partido externo, onde Winston pertence, e o resto da população, os proletas, mantidos na ignorância e na pobreza. A vigilância é total. Em cada casa há uma teletela, um aparelho que transmite propagandas e discursos ininterruptos, mas que também observa, escuta e denuncia. Nada escapa, nem gestos, nem murmúrios, nem expressões. Até os pensamentos podem ser considerados crime, e por isso existe a polícia do pensamento. Uma força secreta que identifica, prende e elimina qualquer pessoa que demonstre dúvida, emoção ou individualidade. Winston vive em um pequeno apartamento deteriorado, onde o som metálico das transmissões invade o ambiente dia e noite. Ali, em um canto onde acredita não ser visto, ele decide cometer o maior de todos os crimes: escrever um diário. Ele não sabe para quem escreve, nem o que espera alcançar com isso, mas sente que precisa registrar algo verdadeiro antes que tudo desapareça. Suas palavras são uma tentativa desesperada de preservar a própria humanidade, de provar a si mesmo que ainda é capaz de pensar. Enquanto escreve, ele recorda fragmentos da infância, momentos em que o mundo ainda era imperfeito, mas real. A lembrança de um tempo em que existia amor, lealdade e verdade. O partido, porém, controla não apenas as ações, mas o próprio idioma. A língua oficial, chamada novilíngua, está sendo reduzida gradualmente. A cada edição do dicionário, palavras são eliminadas, significados são apagados e expressões são simplificadas, até que se torne impossível articular pensamentos complexos. Quem não tem palavras não tem ideias, e quem não tem ideias não pode se rebelar. Essa é a lógica da dominação perfeita. Um povo incapaz de imaginar o que é liberdade jamais vai lutar por ela. Winston entende isso, e é por isso que o medo se mistura à sua raiva. Ele sabe que um dia, se for descoberto, será preso, torturado e apagado da história. Na rotina opressiva do Ministério da Verdade, há momentos em que todos os funcionários precisam assistir a uma sessão chamada 2 minutos de ódio. Durante esse ritual, imagens dos inimigos do partido são exibidas nas telas, e a multidão é estimulada a gritar, xingar e amaldiçoar com fúria. É uma catarse coletiva, um espetáculo de ódio controlado. Winston participa como todos, mas em seu íntimo sente repulsa. Ele observa os rostos distorcidos pela raiva, os gritos de adoração quando a imagem do grande irmão aparece, e percebe o quanto o medo e a devoção se confundem. Nesse mundo, amar o líder e odiar o inimigo são 2 faces da mesma obediência. Um dia, enquanto realiza uma de suas tarefas, Winston percebe uma mulher que trabalha em outro setor. Ela tem cabelos escuros e olhar atento. A princípio, ele desconfia dela. Qualquer aproximação, qualquer olhar trocado pode significar denúncia.
mas algo nele pressente que ela é diferente. Esse sentimento cresce até o dia em que ela tropeça diante dele e, discretamente, lhe entrega um pedaço de papel. O bilhete contém apenas 3 palavras: eu te amo. Winston sente o coração disparar, não apenas por desejo, mas por pavor. O amor é um ato de rebeldia, e o simples fato de recebê-lo já é motivo para a execução. A liberdade começa dentro da mente, e que o pensamento é a forma mais poderosa de resistência. Inscreva-se no canal e deixe o seu like, porque aqui cada história é uma luta contra o esquecimento. Eles começam a se encontrar em segredo, primeiro em locais afastados, depois em um quarto alugado acima de uma velha loja no bairro dos Proletas. É um refúgio precário, mas por algumas horas se torna o único lugar onde são livres. Ali, Winston e Julia se tornam o que o partido mais teme: 2 indivíduos que amam sem permissão. Cada encontro é um grito silencioso contra o sistema, um lembrete de que ainda existe vida fora da obediência. Eles conversam sobre o passado, sobre o que ouviram de seus pais e avós, sobre as canções antigas que já não são permitidas. Eles riem, se abraçam, se permitem acreditar que existe esperança, mas em Oceânia nada permanece secreto por muito tempo. A vigilância é invisível e total. O medo é o verdadeiro governante. Winston sente que algo está prestes a acontecer, mas não consegue parar. É como se, ao desafiar o partido, ele tivesse finalmente encontrado um sentido para existir. Por trás da rebeldia, há uma fé ingênua de que a verdade pode resistir. No entanto, o que ele ainda não sabe é que o inimigo já o observa. O partido não apenas controla o presente, ele antecipa o futuro. Cada passo de Winston já está previsto, cada palavra, cada emoção, cada erro. O que começou como um ato de coragem está prestes a se tornar o início de sua destruição. A teia da mentira e do controle se fecha lentamente, e Winston vai descobrir que a pior prisão não tem grades, nem muros, nem celas. Ela existe dentro da mente, e é construída com medo, culpa e silêncio. O amor de Winston e Julia cresce como uma chama acesa em meio ao vento. Cada encontro é uma tentativa desesperada de provar que ainda existe algo humano em um mundo que já esqueceu o que significa sentir. No quarto simples acima da loja de antiguidades, o som distante das sirenes e o zunido das teletelas se misturam ao silêncio raro de um espaço sem olhos. Eles falam sussurrando, como se o ar pudesse traí-los, e em cada palavra há o peso de um segredo. Julia não quer saber de revoluções. Ela apenas quer viver, quer amar, quer se permitir um pouco de prazer em meio à monotonia imposta pelo partido. Winston, porém, sente que há algo maior, algo que precisa ser desafiado. Ele acredita que o amor entre eles é mais do que um sentimento. É uma forma de resistência, um ato político, uma rebelião silenciosa. O partido proíbe qualquer forma de intimidade verdadeira, pois o afeto cria lealdade fora do controle do Estado. Os casamentos são arranjados e supervisionados. O prazer é visto como fraqueza, e o desejo como crime. Winston e Julia sabem disso, mas quanto mais a opressão os cerca, mais intensa se torna a necessidade de escapar. Cada toque é uma vitória contra o medo, cada beijo é uma negação da obediência. Eles falam de um futuro impossível. Sonham com um tempo em que poderiam caminhar pelas ruas de mãos dadas, sem serem punidos. Mas dentro de si, sabem que a liberdade que vivem é frágil, temporária e vigiada. Em meio a esse perigo constante, surge uma figura que parece oferecer esperança. O'Brien, um membro influente do partido interno, aproxima-se de Winston de forma discreta. Durante meses, Winston o observa, tentando decifrar se é aliado ou inimigo. O'Brien é inteligente, carismático e enigmático. Em um encontro inesperado, ele entrega a Winston um endereço e o convida para uma visita, dizendo apenas que compartilha das mesmas dúvidas e desejos. Para Winston, aquele momento é como um sinal. Pela primeira vez, ele acredita que não está sozinho, que existe uma organização secreta que luta contra o sistema, uma força chamada a Irmandade. Quando Winston e Julia visitam O'Brien em sua casa, são surpreendidos por um ambiente luxuoso, completamente diferente da miséria em que vivem. O lugar é silencioso, limpo, iluminado, e por um instante parece outro mundo. O'Brien desliga o telescreen, um ato impensável para qualquer cidadão comum, e oferece vinho, algo que Winston nunca havia provado. Ele fala com segurança. Cita o líder rebelde Emanuel Goldstein e descreve uma rede de resistência que trabalha nas sombras. Winston e Julia juram lealdade, prometem fazer qualquer coisa pela causa, destruir, enganar, sacrificar, desde que o partido seja derrotado. O'Brien os aceita, com um olhar que mistura compreensão e algo mais profundo. Algo que Winston não consegue identificar,
Durante semanas, Winston sente-se transformado. Ele acredita fazer parte de algo maior, uma luta pela verdade e pela memória. A esperança o mantém firme, mesmo quando o trabalho se torna mais pesado e o controle mais rigoroso. Ele começa a ler um livro secreto, entregue por um mensageiro desconhecido, que explica a estrutura do mundo e a lógica do poder. O texto diz que as guerras intermináveis não existem para vencer inimigos, mas para manter a sociedade em constante medo e submissão. Que o objetivo do partido não é o bem-estar, nem a justiça, mas o poder puro, o controle total sobre corpo e mente. Enquanto lê, Winston sente um misto de revelação e desespero. Tudo o que ele suspeitava é verdade. O partido não quer apenas obediência, quer possuir a alma das pessoas. Quer controlar até a lembrança do que é real. Julia o escuta em silêncio, às vezes sonolenta, às vezes indiferente. Para ela, o que importa é que estão juntos, ainda vivos, ainda capazes de sentir. Para Winston, isso não é o bastante. Ele quer entender, quer lutar, quer provar que existe algo que o partido não pode dominar. Mas o que ele não sabe é que cada palavra lida, cada pensamento escrito, cada sussurro trocado, já foi previsto. O sistema é perfeito, e a ilusão da liberdade é apenas parte do jogo. Certo dia, quando o som das ruas parece mais distante e o quarto está mergulhado em uma tranquilidade estranha, Winston acorda com uma voz que não vem da janela nem da porta, mas da parede. Vocês estão mortos. O som é frio, metálico e sem emoção. Ele olha em volta e vê a origem do pesadelo. Atrás do quadro que pendurava na parede, há uma teletela oculta. Em segundos, o quarto é invadido. Homens de uniforme negro quebram a porta. Gritos ecoam. Julia é arrastada, e Winston tenta resistir, mas é dominado. O velho Sr. Charrington, dono da loja onde tudo começou, aparece diante dele. Seu rosto já não é o mesmo. A aparência frágil e gentil desaparece, revelando um agente da polícia do pensamento. Tudo foi uma armadilha desde o início. O amor, a esperança, a rebelião, cada passo cuidadosamente monitorado. O'Brien, o homem que prometeu liberdade, também está lá. Ele observa Winston com o mesmo olhar calmo de sempre. E pela primeira vez, Winston entende o que aquele olhar escondia. Ele é levado para o Ministério do Amor, o lugar mais temido de Oceânia. As paredes são brancas, as luzes nunca se apagam e o ar parece carregado de dor. Winston é jogado em uma cela fria, sem saber se passaram dias ou semanas. O tempo deixa de existir. O que ele acreditava ser o despertar da consciência agora é apenas o início do esquecimento. A esperança se transforma em desespero, e o desespero em rendição. O que o partido não destrói com violência, destrói com o medo. Ali, Winston compreenderá que a pior forma de prisão não é o cativeiro físico, mas a anulação da própria mente. Ele aprenderá que o poder absoluto não precisa matar o corpo para vencer o espírito. E quando a verdade for completamente apagada, restará apenas o amor obrigatório ao grande irmão. No Ministério do Amor, não existe tempo, não existe dia ou noite, não existe silêncio que não seja o do medo. O lugar onde Winston é mantido é frio, iluminado por uma luz branca que nunca se apaga, e a dor é a única certeza. Ele é interrogado, espancado, humilhado, e cada golpe não é apenas físico, é mental. O objetivo não é arrancar confissões, mas destruir a identidade, apagar a lembrança, quebrar a alma. O'Brien está sempre lá, sereno, paciente, observando como um professor diante de um aluno que precisa aprender o que é real. A cada sessão, Winston é obrigado a admitir crimes que não cometeu, traições que nunca aconteceram, pensamentos que nunca teve. No início, ele tenta resistir, tenta se agarrar à verdade, tenta dizer a si mesmo que 2 mais 2 são 4. Mas O'Brien sorri, e o sorriso é mais doloroso que o choque. O'Brien explica que o partido não busca riqueza, nem felicidade, nem ordem, apenas poder. O poder pelo poder. Ele diz que o objetivo não é libertar as pessoas, mas dominá-las completamente. Controlar não apenas o corpo, mas a mente. O verdadeiro triunfo do partido será quando ninguém mais for capaz de pensar algo que o contrarie. Winston tenta protestar. Tenta dizer que há algo inviolável dentro de cada ser humano, algo que nunca pode ser destruído. O'Brien responde calmamente, como quem recita uma lição antiga. O ser humano é infinitamente maleável. Basta quebrá-lo do jeito certo. E é isso que ele faz, pouco a pouco, com paciência, com método, com prazer. As sessões de tortura se repetem até que Winston perde a noção da realidade. O choque elétrico o faz perder a consciência, as perguntas se misturam com delírios e as respostas já não importam. Ele diz o que O'Brien quer ouvir, porque já não sabe mais o que é verdade.
Seu corpo enfraquece, sua mente se fragmenta, e o medo se torna o único pensamento que resta. Ele começa a aceitar que talvez o partido esteja certo, talvez a verdade seja apenas o que dizem que é. Talvez 2 mais 2 realmente possam ser 5. Depois de muito tempo, O'Brien muda o tom. Ele já não precisa gritar, nem bater. Ele fala como um amigo. Explica que Winston não é odiado, mas curado. Diz que o amor verdadeiro é o amor pelo partido. E que um dia ele também amará o grande irmão. Winston escuta e sente um frio que não vem da sala, mas do vazio dentro dele. Ele quer acreditar que ainda ama Julia, que ainda existe uma parte de si que resiste. Mas essa lembrança começa a se apagar. Ele sonha com ela às vezes, com o cheiro dos cabelos, com a voz sussurrando entre os ruídos da cidade, e acorda com a sensação de que tudo isso pertence a outra vida, uma vida que nunca aconteceu. O'Brien sabe disso. Ele percebe o que resta, e decide que chegou a hora de eliminar a última resistência. Leva Winston a um lugar que todos conhecem pelo nome, mas poucos já viram. O quarto 101. Lá está o fim de tudo. O'Brien diz que é o lugar onde cada prisioneiro enfrenta o que mais teme. Para uns, o fogo. Para outros, a escuridão. Para Winston, o pavor é mais primitivo. São ratos, famintos, vorazes. O som de suas garras raspando o metal. O'Brien coloca uma gaiola de ferro diante do rosto de Winston. E dentro dela, 2 roedores se agitam, tentando escapar. O som é ensurdecedor, o cheiro é insuportável, e a mente de Winston desaba. Ele grita desesperado, e nesse instante revela o que o partido esperava ouvir. Pede para que façam isso com Julia, não com ele. Implora que a levem em seu lugar, que a deixem sofrer em seu lugar, que a destruição caia sobre ela. O amor que resistia, a última fagulha de humanidade, se apaga em um único grito. O'Brien sorri, e o silêncio volta a preencher a sala. A reeducação está completa. Winston já não é um homem, é uma sombra moldada pelo medo. Quando é libertado, ninguém o reconhece. Caminha pelas ruas de Londres como um corpo que respira por hábito. O céu é sempre cinzento, as casas continuam em ruínas, e as vozes das teletelas continuam a repetir as mesmas mensagens de vitória. Winston passa os dias em um café chamado Castanheira, sentado sempre no mesmo lugar, bebendo o mesmo gin amargo, observando as pessoas sem realmente vê-las. O mundo parece distante, e ele sente um vazio que nem o álcool consegue preencher. Um dia, ele encontra Julia. Por um instante, os olhos dos dois se cruzam. Ela está diferente, o rosto mais pálido, os gestos lentos, o olhar sem brilho. Conversam rapidamente, trocam algumas palavras que soam ocas, como se viessem de um roteiro antigo. Ambos confessam que traíram um ao outro e não há culpa, nem dor, nem raiva. Apenas o reconhecimento de que algo se perdeu para sempre. Quando se despedem, Winston entende que o amor também foi reescrito, que a lembrança que tinha dela agora pertence ao partido. Mais tarde, sentado em seu café, ele observa a tela que anuncia uma nova vitória militar. Oceânia derrotou o inimigo e as ruas se enchem de aplausos. Ele sente uma emoção subir do peito, um calor estranho, quase uma alegria. Olha para o rosto do grande irmão, com seus olhos firmes e o bigode escuro, e lágrimas descem lentamente pelo seu rosto. Nesse instante, Winston entende o que O'Brien quis dizer. Ele não apenas obedece, ele acredita. Ele não apenas teme, ele ama. A mente de Winston se dissolve em uma paz silenciosa. A dor desaparece, a dúvida se apaga, e só resta a certeza de que o grande irmão é real, eterno e infalível. A última linha que divide o homem do escravo é apagada com um sorriso. Winston olha para a tela e sente orgulho. Finalmente, ele ama o grande irmão. O tempo em Oceânia já não é contado em dias, nem em estações. O tempo é medido pelos anúncios do partido, pelos discursos intermináveis que preenchem o ar, e pelas mentiras que se tornam verdades antes mesmo de serem questionadas. Winston agora é parte desse ritmo, um homem vazio que respira sem propósito. Ele vive em um pequeno apartamento fornecido pelo governo, cumpre tarefas simples e repete as frases do partido com a mesma naturalidade com que respira. O passado é um borrão, o futuro uma ilusão, e o presente é a única realidade possível. Ele não sente dor, não sente amor, não sente nada além da tranquilidade que vem da submissão total. As ruas de Londres estão cobertas por cartazes que exaltam o poder e a vitória. O rosto do grande irmão sorri em cada esquina, e a frase, "O grande irmão está te observando", é repetida com orgulho, não com medo. Winston caminha entre as multidões, e o que antes parecia opressão agora soa como segurança. Ele acredita que a vigilância é proteção, que o controle é cuidado, que a obediência é liberdade. O partido venceu. Não apenas sobre ele, mas sobre a realidade.
O que era impossível agora é lógico. O que era absurdo agora é natural. O que era crime agora é fé. No Café Castanheira, onde passa a maior parte de seus dias, Winston se senta à mesa de sempre. O cheiro de gin e fumaça preenche o ar. E o som distante das músicas patrióticas ecoa como um fundo constante. Ele lê o jornal, joga xadrez sozinho e observa as pessoas entrarem e saírem com o mesmo olhar apagado. Às vezes, tenta recordar fragmentos de algo que não entende bem. Uma voz suave, uma risada, um rosto com cabelos escuros. Ele se esforça, mas as lembranças se dissolvem antes de se formarem. A mente, agora moldada, rejeita tudo o que é incerto. Quando o pensamento se aproxima da dúvida, o instinto o corrige. De repente, o som das teletelas invade o ambiente com uma notícia urgente. O exército de Oceânia venceu uma batalha decisiva contra o inimigo. Todos se levantam, batem palmas, gritam o nome do grande irmão, e Winston, sem pensar, se junta a eles. O coração acelera, as lágrimas surgem, e uma alegria incontrolável o domina. Ele sente um amor genuíno, um orgulho puro, algo que há muito tempo acreditava não ser mais capaz de sentir. Olha para o rosto projetado na tela, o rosto que domina todas as paredes, e sussurra em silêncio: "Eu amo o grande irmão." Essa frase, simples e devastadora, é o ponto final de uma jornada que começou com a busca pela verdade. Aquele homem que um dia quis preservar o passado, que sonhou com liberdade, que arriscou a vida por um amor proibido, agora se curva diante do poder que o destruiu. A resistência que existia dentro dele foi dissolvida, não pela força, mas pela lógica implacável da dominação. O partido não apenas venceu, ele o reconstruiu. Winston se tornou o que o sistema sempre quis. Um ser humano que não apenas obedece, mas acredita. Que não apenas teme, mas ama o opressor. Lá fora, a guerra continua, mas já não importa contra quem. O inimigo muda de nome, a história muda de sentido, e ninguém mais percebe. A verdade é um conceito descartável, moldado conforme a necessidade do momento. O que importa é que o partido é eterno. O'Brien estava certo desde o início. A liberdade não é poder escolher, é aceitar o que te dizem e sorrir. O amor não é um sentimento, é uma devoção imposta. O pensamento não é um direito, é uma concessão. Winston observa o copo de gin sobre a mesa, o líquido turvo que simboliza o esquecimento. Ele o leva aos lábios e sente o gosto amargo, mas reconfortante. O som da teletela anuncia uma nova mensagem, mais uma vitória, mais uma promessa de prosperidade, mais um lembrete de que o grande irmão é infalível. Ele sorri. A mente que um dia lutou contra o controle agora encontra paz nele. E é nesse instante que o leitor compreende o verdadeiro horror de 1984. O poder do partido não está apenas em dominar o corpo, mas em moldar o pensamento, em reescrever a realidade, até que a própria rebeldia se torne impossível. O triunfo do regime não é eliminar os inimigos, mas transformar cada cidadão em seu cúmplice. O fim de Winston não é a morte, é a rendição completa, a dissolução do eu. A mente dele foi absorvida pelo sistema, e com isso, o sistema se torna invencível. O pensamento é a forma mais poderosa de resistência. Inscreva-se no canal e deixe o seu like, porque aqui cada história é uma luta contra o esquecimento. George Orwell não escreveu apenas uma história sobre um futuro sombrio, mas um espelho do presente. Um alerta sobre o poder que a mentira tem quando é repetida com convicção, sobre o perigo de aceitar o conforto da obediência em troca da liberdade. 1984 é mais do que um romance. É uma profecia que continua se cumprindo. Ele nos lembra de que o controle começa nas palavras, cresce nas telas e termina na mente. E quando a mente é conquistada, nenhuma revolução é possível. O olhar de Winston permanece fixo na tela, onde o rosto do grande irmão sorri com serenidade. Lágrimas descem pelo seu rosto e ele sente um alívio profundo. Dentro dele, não resta conflito, não resta dor, não resta dúvida. Apenas amor. O amor perfeito, o amor que o partido exige, o amor que destrói tudo o que é humano. E enquanto o som das vozes ecoa em coro, a verdade final se revela. Ele amava o grande irmão.